Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje vou apresentar, porque vai ser uma apresentação, na verdade, 2 quadrinhos pelo mesmo autor, tá? Black Hole e Final Cut, tá? Ambos são de Charles Burns, da editora Darkside. Eu vou iniciar com Black Hole, tá? Que é o mais antigo, esse aqui, ó, Black Hole. Este quadrinho ele foi editado pela Darkside em 2017, mas ele ainda tem para ser comprado, tá? Mas ele foi escrito em 2005. Bom, o autor, tá? Ele escreve essa história quando se está no auge da pandemia da AIDS, que surge pegando a todos, né, com surpresa e criando muitas distorções e crenças a respeito da doença que matou muitos. Conta a história de jovens adultos na finalização do ensino médio. O desenvolver da história diz respeito a relacionamentos sem qualquer preocupação com cuidados quanto a possíveis doenças sexualmente transmissíveis. O quanto ao perigo, né, real de você se relacionar abertamente sem qualquer cuidado, sem qualquer proteção. E no caso, não só na AIDS, mas todas as doenças sexualmente transmissíveis, né? No meu entender, tá, é um quadrinho que ele fez na época do auge da doença, de alerta, de perigo, né? Não de preconceito, mas de cuidados, tá? Quanto a se relacionar sem qualquer tipo de proteção. Porque o perigo existe e ele é real, né? Na história, tá? Eu não vou contar, eu vou fazer uma breve sinopse, tá bom? Na história, a doença, ela surge assim, de repente, sem aviso, não tem qualquer tipo de ações assim para ver o que é, de onde surgiu, nada. Já começa com a doença instalada, tá? E ela é transmitida, né, por secreções, seja por beijos ou pelo próprio contato íntimo, né? É um grupo de garotos e garotas, né, levando a vida sem grandes preocupações, até que começa a surgir a doença de que ninguém sabe como surgiu, mas que está se alastrando. Uma doença que faz com que se isolem, a maioria deles se isolem, porque eles sofrem preconceitos dos próprios colegas, fazendo com que a maioria fuja tanto da sociedade como da família, tá? A doença não tem nome, mas cada personagem a desenvolve numa diversidade de forma bem abrangente. Eu vou mostrar para vocês algumas formas. Cada pessoa surge uma metamorfose no corpo que é diferente a qualquer outro. Umas são mais visíveis e outras são menos visíveis, tá? Então eu vou mostrar para vocês algumas cenas para vocês verem como, até para vocês verem, né, como que é o quadrinho. Ó, então uma das formas é a deformação do rosto. Olha como que esse rapaz é um rapaz. Aqui, ó, nessa página, olha o que aconteceu com o rosto dele. Totalmente deformado. Entendem? Aqui, então assim, essa deformação do rosto também tem inúmeras formas. Aqui, olha aqui. Aqui nessa página, ó, é uma fenda nas costas dela. Nesse aqui, deixa eu ver o que é. Olha aqui o que acontece com a moça. Ela ganha um rabinho. Tá vendo? Aqui. Deixa eu ver aqui que...
Um dos protagonistas que está nessa página aqui, esse moço, estão vendo no pescoço dele, ó, tem uma boquinha, não sei se vocês conseguem ver, né? Ele é um dos protagonistas, o moço, ele e a moça, né? Ela tem a fenda nas costas e ele tem essa boquinha no pescoço. E eles estão, alguns, né, principalmente os que a deformação é muito visível, eles se refugiam, tipo de uma floresta que tem perto da cidade, eles vão formando tipo de uma comunidade entre eles. E eles fugiram, né, da família, tanto ele como ela, e estão nesse lugar, tá? Deixa eu ver aqui esse, o que é? E aqui para vocês verem um pouquinho mais, ó, o rosto, ele pode ver, ó, que a deformação, ó, já é outro tipo, entendem? Então, cada pessoa vai apresentando. É isso, né? A história é sobre como eles lidam com essa questão, né? É claro que tem a história aqui de um casal, que é um protagonista central entre eles, tal, mas de alguma forma fala também de outros personagens, de como que a doença acabou afetando a vida deles. Tá? É uma história muito bacana, para quem se interessar, eu acho que vale a pena. Para pensar também, né, na mensagem que o autor coloca nessa questão, né, de relacionamentos, sem qualquer, vamos tirar o véu do preconceito, né? Mas relacionamentos, sejam eles quais forem, mas com cuidado, com responsabilidade. Porque as doenças existem, elas estão aí e não dá para dizer que ela é invenção. É isso? Tá, então esse é 2017, mas tem para adquirir, tá? Não é tão caro não, eu não lembro o preço, mas... Agora, esse aqui já é desse ano, né? Já a edição dele é agora 2025, que é do Charles Burns, né? Final Cult. Também eu vou só apresentar, eu não vou contar a história, tá? Esse é o seguinte, esse quadrinho, eu não vou expor, mas eu vou colocar algumas reflexões que eles me suscitaram no momento da leitura. Reflexões essas que dizem respeito aos meus credos e a minha forma de entender o psiquismo e o seu movimento. Portanto, esses dizeres abaixo que eu vou explicitar são exclusivamente fruto do meu entendimento sobre a vida, sobre alienígenas ou seres sobrenaturais. Sem qualquer respeito às pessoas que têm essa crença, eu vou colocar a minha, ok? É uma história onde um grupo, novamente, né, um grupo de jovens, também na mesma faixa etária, tá? Final do ensino médio, eles se reúnem para gravar um filme de curta-metragem, que esse final cult é como se fosse filme curto, ou filme de curta-metragem, ou filme doméstico, tá? Então, é um grupinho, né, de amigos, eles se reúnem para gravar esse filme de terror, né, onde eles são autores, produtores e protagonistas, né, cada um tem a sua função ali. Um dos principais protagonistas, que é o Ben, deixa eu mostrar o Ben aqui para vocês. Ó, bem esse aqui, ó. Depois eu vou mostrar mais fotos para vocês, tá? E tem a garota também, né? Que é uma das principais, que é essa aqui que tá de costas, depois eu mostro, tá? Bom, é uma história, né? Um dos protagonistas, o Brian, é um jovem que se apresenta oscilando entre a realidade e os devaneios, tá? No meu entender, todos eles, ao contar, ao desenhar, ao protagonizar e filmar, porque é uma história de terror, de alienígenas, tá? É um contraponto, ou seja, é uma, vamos dizer em termos da psicologia, é uma compensação,
onde todos podem expor os seus medos, mas principalmente ter o domínio desses medos, pois eles são os autores e produtores das suas próprias histórias. Ou seja, os seus próprios medos, inseguranças, onde, né, a questão é consciente, mas ao mesmo tempo eles vivenciam de uma forma inconsciente esses medos, configurados metaforicamente em alienígenas. Por que eu faço que é metaforicamente, tá? E aí é que eu vou colocar o meu credo, né? O filme, ao retratar uma história com seres alienígenas, que eu vou mostrar para vocês, ó, tem até aqui ó, na quarta capa, é para mim uma metáfora da imersão no inconsciente, onde todos podem conversar com seus anseios, medos e inseguranças. O filme, tá, que vão produzir tem uma inspiração no filme famoso Invasores de Corpos, que tem, sei lá, 4, 5 versões, né? Eu já assisti algumas, né? Em termos psíquicos, pode significar ser quando se sente, se percebe, se entende que a vida é maior que a sua capacidade de lidar com ela. A invasão por seres alienígenas, supostamente geralmente melhores do que nós, né? Os alienígenas nunca são menores em poder, né? Eles sempre são maiores que a gente. Pode significar que estamos fazendo mais uma vez uma compensação da nossa própria insignificância que se atribui ao ser humano, como seres frágeis que somos, né? Ao mesmo tempo tão poderosos e ao mesmo tempo tão frágeis. Uma metáfora de quando somos invadidos por ideias, sensações e emoções ao qual nos são desconhecidos, maiores que o nosso senso de identidade, ao qual se intitula o eu, o senso de realidade. Quando nós somos invadidos por essas emoções, por esses pensamentos que às vezes a gente não dá conta. Então, ser invadido por alienígena é ser invadido por emoções desconhecidas, ao qual a gente não consegue ter o controle ou o domínio, tá? Uma observação. No filme Invasores, né, de Corpos, o grande lance é não dormir, né? Porque daí é quando, né, o ser toma conta. Ou seja, não perder o senso de realidade, pois ao desligar-se, ou seja, adormecer, a consciência, nós somos invadidos por pensamentos e emoções desconhecidas, alienígenas, entre aspas, né? A partir do momento que a sua consciência perde força ao adormecer e vai, né, quando a gente está dormindo, na verdade é só aquela parte do inconsciente que trabalha. Então, assim, é como se fôssemos invadidos por emoções e pensamentos desconhecidos, metaforicamente, alienígenas, e que geralmente lhes causam grande medo e sofrimento, tá? Bom, para mim estes garotos são um exemplo, né, do grande imaginário popular, onde os seres, os monstros alienígenas fazem alusão à ideia, né, de extraterrestres de fora, não pertencente à realidade posta e conhecida, uma fuga. A ideia de extraterrestre, de extra-humano, é como se as emoções que às vezes nos tomam conta, né, são alienígenas a nós, são extra, a gente costuma, né? Da onde veio, de onde surgiu? Veio de fora? Não, veio de dentro. Só nos éramos desconhecidas, só não conhecíamos, não tínhamos intimidade, mas vem de dentro. Metaforicamente, é melhor lidar com o que vem de fora do que vem de dentro, não é? Bom, pode significar um medo constante, mas inconsciente, de que a qualquer momento podemos perder a consciência e perdemos nosso poder de escolha, nosso livre-arbítrio diante de forças desconhecidas e muito maiores que a consciência. O inconsciente reduto de todos os tipos de monstros inimagináveis ao qual o ser humano pode se deparar.
Acredite que para o bem ou para o mal, é uma verdade que a gente não pode fugir. É real. E podemos ser invadidos pelos nossos inconscientes, seres alienígenas, a qualquer momento. Principalmente numa sociedade que faz de tudo para não sofrer, para viver ilusoriamente uma felicidade capenga e mal posta. E aqui eu faço uma alusão aos dizeres da doutora Joana Laprade do livro Arquétipos da Sombra, uma psiquiatra que atua na linha junguiana, onde esclarece o porquê, principalmente no Ocidente, tem-se grande dificuldade de encarar o submundo, o mundo desconhecido pela consciência. Só um minutinho, eu vou buscar o livro que eu esqueci. Oi, voltei. Fui buscar o livro que eu havia esquecido. Esse é o livro, tá? Da Joana Laprade, Arquétipos da Sombra, da editora Cultrix, tá? Bom, esse livro aqui, pessoal, ele é da psicologia junguiana. Ela é uma psiquiatra da linha junguiana, tá? Precisa ser da linha junguiana? Não, tá? Principalmente para ler essa introdução que eu acho ela fantástica. Mas precisa ter algum conhecimento da psicologia, tá? No restante do livro, tirando a introdução, ela vai falar dos heróis da mitologia grega. Como aqui, ó, ela vai falar de Orfeu, ela vai falar do Hércules, ela vai falar do Enéas, todos os heróis, o Hermes, os heróis da mitologia grega, que adentraram ao submundo, ao mundo inconsciente e retornaram, tá? Por isso que, né, arquétipos da sombra, quando você adentra naquela parte desconhecida que você tem de si mesmo, consegue sobreviver e volta iluminado, tá? Então eu vou colocar só um trechinho que está na introdução que ela coloca. Por que que o Ocidente, né, ele tem tanta dificuldade, né, para lidar com as suas questões mais a fundo? E aí ela coloca aqui, ó, na página 16, tá? Ela coloca assim: no Ocidente, depreciamos o submundo, que é o mundo do inconsciente, tá? Nós somos uma cultura de profundidade, não somos uma cultura de profundidade. Não valorizamos as partes enterradas de nós mesmos. Valorizamos o funcional, em vez da introspecção. O fazer, não o ser. A felicidade, não o sofrimento. Para nós, descer às trevas é contra-intuitivo. Vai no sentido oposto à essência dos nossos valores mundanos e superiores: luz, calor, controle, visibilidade, perfeição e realização. Como descreveu o mitólogo Joseph Campbell, as pessoas resistem aos porões da morte, aos portões da morte. E ainda ela coloca assim, ó: muitos pacientes meus partilham a sensação de que não estão à altura dos padrões de seus pares ou de sua cultura. Vivemos sob o reino da positividade, e isso é um fardo. Comparando-se com imagens estereotipadas e editadas, quem vê online pensam que são os únicos com dificuldades. Nas redes sociais, imagens impecáveis são curtidas, enquanto as partes rejeitadas do nosso amigo do Facebook são enterradas em um submundo sombrio, invisível, a menos que se saiba como procurá-las. Perguntando-nos se somos suficientes bons, alegres e felizes, não como vamos evoluir a partir dessa escuridão da vida. Sofremos a imensa pressão para não sofrer. No entanto, nossa dor não se evapora. Quando parte de nós está escondida, nós não nos sentimos íntegros, e mais cedo ou mais tarde ela virá à tona nos pegar. Tá? Eu acho fantástico essa introdução dela. Para mim o livro valeu até mais pela introdução, porque realmente é muito bom. E volto a dizer, não precisa ser da linha junguiana.
mas precisa ter uma certa familiaridade com a psicologia, não importa a linha também, tá? Ok? Vamos lá. E agora eu vou falar um pouquinho do meu entendimento pessoal da obra e depois eu vou mostrar um pouco das imagens para vocês, tá? Vamos lá. Os monstros não podem me atingir na medida que não acredito no mundo sobrenatural. Já falei isso algumas vezes. Pois para mim tudo é uma invenção da mente, onde nesses momentos a consciência de vigília perde força e o inconsciente, que é muito poderoso, é maior, pois tem muito mais energia condensada nele, nos envolve e as aparições se materializam. Ao mesmo tempo que não acredito no mal sobrenatural, acredito no mal, entre aspas, dentro do psiquismo. A sombra, isso que está contido, que está retido e que fica às vezes furioso. É nesse mal dentro da gente que eu acredito. E é claro que infelizmente tem o mal fora, né? Mas estamos falando aqui do mal dentro, não extraterrestre, o mal interno nosso, a nossa sombra, tá? Sou o mal, né? Sou o próprio, sou eu própria que o crio diante das partes desconhecidas de mim mesmo. Quando eu soterro tudo isso que a doutora falou e tento viver uma vida online, o que está dentro de mim fica muito furioso. Maior que qualquer monstro de Lovecraft, que é aqueles monstros cósmicos. O alienígena, o estranho, o desconhecido são partes de mim mesma, que ficaram às vezes por anos enterrados no subterrâneo, no inconsciente, e que por algum motivo vieram à luz e me envolvem para poder ser possível iluminá-los. Quando é possível, porque quando ele é muito feroz, geralmente ele faz um estrago bem grande, né? O ser que veio do espaço é uma metáfora para ser o que veio do subterrâneo, da escuridão, do inconsciente. Independentemente se esses seres alienígenas aparecem do céu ou debaixo da terra, todos têm o mesmo endereço, o meu inconsciente, euzinha. Eu entendo que é por isso que os seres extraordinários, tanto para o bem como para o mal, nos fascinam, nos envolvem, nos capturam, como nos amedrontam, e ficamos aprisionados com seu poder de envolvimento e identificação com nós, pois somos nós. Não há idade, não há cultura, não há lugar que para mim esta realidade não aconteça. Por isso somos fascinados por contos, fábulas, histórias em geral, quadrinhos, onde saímos da realidade do dia a dia e nos infiltramos no submundo ou no paraíso. E eu vou finalizar com mais um dizer da doutora. Página 12. E ela fala assim: a jornada ao submundo é universal e, portanto, comum a todas as culturas, religiões, pessoas e lugares. Em seu... Tá, isso aqui não... Aqui, ó. Há momentos na vida em que nos perdemos em corredores escuros de nossa mente e alma. Enfrentamos todas as provas de caráter, morremos para o que conhecemos e renascemos. Para a psicologia profunda, a jornada ao submundo é uma metáfora para o ego, eu, percepção consciente, entrar em contato com o inconsciente, ou seja, conteúdos psíquicos inacessíveis e autônomos. A consciência, esse é o grande buraco, porque eles são autônomos, eles têm vida própria, e é por isso que eles nos ferram quando eles aparecem. Porque eles vão se tornando tão, que tem uma hora que eles falam assim:
Deu. Não está na nossa escolha. Quando você enterra por muito tempo, não fica na nossa escolha, fica na escolha dele. Por isso que eles são autônomos, eles são energias vivas dentro da gente. E quando eles explodem, é um estrago. Essa jornada representa, desse modo, nossos encontros com os aspectos sombrios e insondáveis da vida, enfrentando medos e paixões que ainda não integramos, assim como resistências e complexos que ainda nos agarram e nos controlam. Podemos sentir a presença fantasmagórica do submundo em nossos traumas e incertezas, em nossos ódios e humilhações, em nossos sofrimentos e sentimentos de fracasso. Não tem, pessoal, como a gente querer viver só no paraíso. Isso não existe, isso não é humano. O que a gente consegue é um certo equilíbrio quando a gente tem instrumentos, e aí instrumentos psicológicos, não é qualquer jeito, não é com qualquer um, tá? Porque essa força, ela é muito poderosa, e se você lidar com ela desrespeitosamente, achando que ela é uma coisinha de nada, geralmente as pessoas se perdem. Então, assim, não é para fugir, mas também não é para desrespeitar. É para ter respeito para consigo próprio, para com uma energia, uma força que existe dentro de você e que não é fora, que não é alienígena, que não vem do céu e nem vem da terra. É dentro de você. Essas forças, essas energias faz parte de você. Se você, em algum momento da sua vida, não parar e olhar com responsabilidade e atenção, uma hora ela vai te pegar, uma hora ela vai puxar o tapete. E às vezes é um puxãozinho e às vezes é um desastre, é um terremoto. É isso que a doutora fala, é isso que eu venho falando para vocês há muito tempo, né? Essa molecada aqui são todos jovens, é óbvio, né? Ele está colocando uma realidade aqui de jovens saindo do ensino médio. É a forma que eles encontraram saudável para lidar com os seus medos. Mas nós precisamos ver que o alienígena aqui é uma metáfora. Porque se você não tem condição de lidar exatamente com essa, pelo menos no início, né, com essa ideia de que vem dentro de você, você lida com a ideia de que vem de fora. Mas não importa, você lida. Você olha, você conversa, você dialoga, você protagoniza. Você vivencia. Essa é a parte saudável que eu vejo dessa história. Tá? Embora eles não tenham muita consciência disso tudo, né? Mas eles estão de alguma forma lidando com os seus medos, as suas inseguranças, as suas mazelas. É a forma que eles encontraram saudável de lidar com isso. Com o tempo, existe a possibilidade deles entenderem e pegarem de uma forma mais consciente tudo isso como deles e não mais como seres abduzidos, né? Eles deixam de ser abduzidos, né? Essa ideia de ser abduzido, de invasão, e eles passam a olhar como partes de si que precisam ser olhadas, que precisam ser dialogadas, desenvolvidas, amenizadas, iluminadas. Ok? Então, para mim, esse quadrinho, ele é importante nessa perspectiva de você olhar, né, dentro dessa perspectiva. Você foge um pouquinho dessa questão do alienígena, do extraterrestre ser fora e coloca ele como dentro. Ok? Bom, eu não sei se todos concordam comigo, né? Porque eu sei e eu respeito muito. Muita gente acredita nisso. Mas, e tá tudo bem, tá? Eu não nego a possibilidade.
Eu só não acredito que por enquanto a gente possa acessá-los. Mas enfim, nesse contexto aqui, é um contexto de psiquismo interno humano. Ok? Que eu acho que é muito mais gratificante do que apenas um entretenimento, apenas uma aventura de rapazes, de moças que estão aí, né, se desenvolvendo e se conhecendo no mundo extra, mas no mundo intra. E eu vou mostrar algumas imagens para vocês até, né? Esses dois aqui são os protagonistas centrais da história, mas tem todo um grupinho, tá, envolvido. Ó, são um grupo de 4, 5, né, envolvidos nessa questão da filmagem, né? Aí eu vou mostrar para vocês, ó. Ah, essa aqui não pode. Tem uma imagem aqui que não dá não. Aqui não é nada assim muito, mas às vezes, né, o YouTube pode. Opa, essa também não, que droga. Eu quero, não, eu quero mostrar uma imagem aqui, ó, de alienígena sem me comprometer, ó. Né? Eles estão lidando aí com o filme deles é sobre invasão alienígena, tá? Eles estão aí né, fazendo aí um paralelo com invasores de corpos. E estão fazendo o próprio filme deles, tá? E aí, é claro, tem todas as mazelas emocionais entre eles, né? Deixa eu ver, tem mais bem legal de alienígena, do alienígena para vocês verem. É que aquelas partes estavam uma coisa meio perigosa de mostrar, que não dá. Deixa eu... Ah, quando aparece... Ah, aqui eu acho que não vai dar nada não, essa imagem, mas enfim, ó. Pra vocês verem, né, o alienígena na história deles. Tá? Então, mais ou menos nesse estilo. Já deu para vocês terem uma ideia de como que é o desenho. Já falei da história. E agora, esses dois aqui. São pesadinhos. Ok? Aí fica aí na escolha, no interesse de vocês. E a gente se vê no próximo olhar.